Toda empresa tem uma Judite. No último mês ela chegou atrasada 9 vezes. Você, um líder experiente, preocupado, já conhecendo as peças do seu time, faz o trabalho do líder. Chama ela na sala, vamos dizer, vem cá, vamos conversar. Chegando na sala, você já, por aqui com ela, bota ela na mesa e pergunta, Judite, o que está acontecendo? Você sabe que o time precisa de você. A sua entrada aqui no horário é primordial para o funcionamento da empresa. O que está acontecendo? E ela vai e diz, É porque eu tenho que deixar meu filho na escola. mas você sempre teve filho? Tá, mas o que tem sido um problema agora? É porque eu perdi o ônibus das 6h10 algumas vezes, entendeu? Peraí, uma hora é o filho, agora tá perdendo o ônibus. Pô, tá dormindo até mais tarde? Que safada. Tá, ok, mas por que você tá perdendo o ônibus? Que até então isso não acontecia, entendeu, Judite? Tô preocupado. É porque eu tenho dormido tarde. Você viu isso, cara? Ela tá dormindo tarde. Ou seja, não tem comprometimento nem pra acordar no horário. Caraca. Mas por que você tem dormido tarde? Tá acontecendo alguma coisa? Tá com algum problema? Não, é porque eu fico terminando os relatórios que a supervisão me pede. E eu só consigo fazer quando eu chego em casa, entendeu? Como assim? Relatório? Que relatório é esse que ela tá fazendo de casa, senhor? Não tô sabendo de nada. Não, ok, mas por que esse relatório está sendo feito, então, em casa e não durante o horário de trabalho? Então, chefe, é porque a pessoa que faz o fechamento é responsável de fazer esse relatório e acaba que tem 3 pessoas. Cada um faz de um jeito diferente. Do encerramento sou eu, então quem se lasca sou eu. Então, para não deixar de entregar, eu acabo levando para casa, levo para casa, dormi tarde, perco o ônibus, entendeu? Ah, entendi. Então, na verdade, a gente precisa estruturar o processo para que esse relatório seja feito de uma forma consolidada e que não dependa de você levar para casa. Com isso, vamos resolver a questão do atraso, certo? Ai, chefe, seria um sonho, só quero dormir no horário. E aí? Foi um carrossel de emoções, não é? Quantas vezes você não passa na empresa, no seu time, a mesma situação? Você vê uma situação que aconteceu, você vê um problema, e daquele problema você, começou a pensar em um monte de coisa. E nem sempre é o que você imaginou. Esse é o efeito de entender o que é uma causa raiz. Fica nesse vídeo, já deixa seu like, compartilha, porque eu vou salvar a tua vida, o teu tempo e, quiçá, o teu emprego. Seja muito bem-vindo ao Opera Prime, Caruso aqui. E como falado, o vídeo de hoje é sobre causa raiz. É um tema importantíssimo, pouca gente dá atenção, até por causa do frisson do dia a dia, as coisas têm que ser rápidas, tem que ser, muitas vezes no sentimento, e isso inviabiliza muita coisa boa que a gente poderia fazer. Então, após esse vídeo, se você entender de verdade o poder de agir sobre causa raiz, talvez mude a sua gestão. O sintoma é o que você primeiro enxerga. É a reclamação, é a crítica, é um atraso. E o problema é o resultado desse sintoma. Então você está vendo uma fila alta, você está vendo diminuição de produtividade. E existe a famosa causa aparente, que normalmente os padawans usam, que é a primeira coisa que vem na mente. É a primeira desculpa. Ah, a pessoa é desorganizada, ela está desmotivada, já não quer mais estar aqui. Ah, porque a fila aumentou, porque aconteceu. Agora, a causa raiz é o que, se você descobrir e resolver, resolve de verdade. Pensa num ferimento. Você foi lá, estava brincando com alguma lâmina, né? Que brincadeira irresponsável, cá entre nós, e ela estava enferrujada. Aí você se corta com ela, e aí você pega um band-aid, bota em cima do corte e vai resolver, não é mesmo? É só um ferimentozinho, o que pode acontecer? Só que passa-se dias, vai inflamando, você bota um novo band-aid, continua inflamando, está sendo pus agora, você começa a passar mal cada vez mais porque pegou tétano. Ou seja, você estava pegando só o sintoma inicial, o problema visível. Você não fez diagnóstico profundo para entender qual era a causa raiz que deveria ser tratada. Então, por mais que você passasse metiolate dos anos 80 que ardia pra caramba, não ia resolver. Então, novamente, há uma diferença clara entre sintoma, problema e causa raiz. Pegou? Mas não caia na armadilha de querer usar a causa raiz como uma forma de botar as coisas debaixo do pano. Às vezes a causa raiz realmente é comportamento, às vezes é realmente a pessoa despreparada, é falta de treinamento, tem uma causa. Então não é para você, peraí que eu vou ver uma... Não. Você tem que fazer a metodologia que vamos falar nesse vídeo, fica até o final, mas você tem que ser justo. Se é comportamento,
é comportamento. O importante é você mapear, para você não gastar esforços em coisas que não vão trazer resultados, beleza? Então, novamente, líder bom não é líder que passa a mãozinha na cabeça. É que é justo na cobrança. Justo. Empresa, time e organização que não trabalha a causa raiz acaba trabalhando por remendos. Parece que está fazendo um monte de coisa, tem um dashboard cheio de plano de ação, mas no final das contas não está entregando nada. E às vezes o que consegue entregar é na sorte. O time erra muito, vão lá e manda treinar. Só que o problema é no processo que está confuso. Então, conforme você vai treinando o time, não vai trazer resultado, porque você tem que alinhar o processo que está confuso. O turnover subiu. Vem o RH e fala, palestra de motivacional, a gente tem que animar essa galera. Só que, na verdade, o problema era um gestor intermediário que estava, chicotando geral. O tempo de atendimento subiu. Todo mundo vai lá, pessoal, diminui o TMA. Quem era aí das antigas deve ter escutado muito isso, né? Só que aí quando vai ver, na verdade, é a base de conhecimento que está desatualizada e o operador está tendo que levantar a mão esperando alguém lá dar suporte. E aí? Então você reparou no padrão? Ao atacar o sintoma errado, tem um potencial gigantesco de piorar o resultado. E isso acontece, é meio poético, mas é porque o sintoma ele grita, né? Mas a causa raiz, sussurra. O sintoma aparece fácil no dashboard, todo mundo vê, um e-mail de reclamação que foi para a diretoria, que desceu, RAW, vai, faz isso agora. Só que a causa raiz está escondida em algum lugar, sussurrando, esperando alguém dar atenção. E vamos lá, se é tão importante, por que existe tantos erros? Por que os líderes acabam não dando tanta atenção à famosa causa raiz? A mais comum, pelos meus longos anos de trabalho, é o famoso viés de confirmação. Conforme você vai vivendo a operação, você vai começando a entender alguns padrões. E aí chega uma armadilha muito grande que é entender que esse padrão sempre é uma realidade. A experiência é valiosíssima. Você conhecer os padrões da sua operação, os seus números, os seus indicadores, é essencial. Mas eles não podem ser um único indicador para a tomada de decisão. Eles são uma ferramenta para usar o seu espírito de investigador, seu CSI Miami dentro de ti, para que você pesquise em demais indicadores e então chegue na causa raiz. Quer um outro problema? Esse é bem chato, inclusive, uma raiva danada dele, que é tomar decisão a partir do último problema encontrado. Ou seja, um cliente reclamou, o atendimento inteiro está ruim. Um vendedor errou e pronto, o time está desalinhado. Gente, um caso é um caso. Você tem que entender para ver se é um novo comportamento e aí você resolve o comportamento ou se foi um caso isolado e você trata de forma isolada. E novamente, deixando bem claras as coisas aqui. Existe vendedor irresponsável, existe atendimento ruim, existe pessoa descomprometida, existe. Precisam ser tratadas individualmente. Agora, existe uma grande diferença entre você ver o todo baseado em um e o um em cima do um. Então, o líder ele precisa separar muito bem três coisas. O que é problema de processo, o que é problema de pessoa e o que é problema de liderança. Se você colocar tudo na conta de pessoas, te transformará no injusto. Se você colocar tudo em processo, vai te transformar no ingênuo. Gestão adulta é investigar de verdade. E aí, então, já que a gente tem que investigar de verdade, quais são as nossas ferramentas, as nossas lupas? Então, lá, a primeira e a mais famosa são os 5 porquês. Não precisa ser 5 e nem necessariamente porquês. Mas é você fazer perguntas em cima de perguntas que vai te aproximar de um ponto no qual você não tem mais o que perguntar, porque já é a causa raiz, sacou? Então, por exemplo, nós temos um problema que é relatório saindo com erro. Por quê? Dados preenchidos errados. Por quê? Cada um interpreta o campo do jeito que quer. Por quê? Não existe padrão documentado. Por quê? O processo acabou crescendo no improviso. Por quê? Porque a liderança nunca pegou o conhecimento de quem sabe fazer e escreveu, transformando no procedimento padrão. Então, qual é a causa raiz provável? A falta de padrão, não falta de atenção. Olha, saiu lá de pessoas e viemos para processo. Dar bronca na pessoa que digitou não vai resolver, porque é o processo que está com o problema, não é a pessoa. Criar padrão, treinar e auditar os primeiros ciclos é o plano de ação aqui. Aqui, o queridinho de quem faz administração, Ishikawa. A espinha de peixe também é uma ótima ferramenta para ser utilizada, principalmente quando você precisa segmentar e quebrar a cabeça para saber se existem várias causas dentro de um único problema.
Então você pega um tópico, por exemplo, reclamação dos clientes subiram. E aí você tem uma lista de coisas, né? Pode ser cliente atritado? Pode. Pode ser processo confuso? Também pode. Pode ser sistema lento? Pode. Pode ser promessa que o vendedor fez ou a operação fez e não foi cumprida? Pode. Pode ser que você faça a medição por velocidade e o atendimento, a qualidade do atendimento, na verdade, não seja levado em consideração? Pode também. Então, abrindo as possibilidades, você começa a expandir a sua mente. E aí, obviamente, quando você expande sua mente, fica mais fácil você chegar na causa raiz. E uma outra ferramenta, que também é indispensável, não apenas para a causa raiz, mas para muita coisa, inclusive nas nossas vidas, é o Pareto. Nem tudo pesa, nem tudo tem a mesma importância, tem a mesma representatividade. Pareto nos mostra que 20% dos motivos explicam 80% das causas. O famoso 80-20, tenho certeza que você já ouviu falar isso. Então vamos lá, nós temos 500 reclamações no mês. Aí você separa esses motivos e vê que 40% é relacionado, na verdade, a atraso de entrega. 25% falta de retorno. E o resto acaba se dividindo. Se você olhasse só pela emoção, ia querer trocar o time de atendimento inteiro. Só que ao segregar os dados, você vê que o problema real está na falta de entrega e no retorno. E aí a pergunta muda totalmente. Dados bons, ele não te dá a resposta, ele te dá a pergunta certa. E tem uma outra armadilha aqui. Dado não é decoração. Dado não serve para mostrar para o diretor porque tá bonito, olha que dashboard lindo que eu fiz. Ele serve para tomada de decisão. 4 coisas rápidas. Defina o problema de forma correta. Então não fale, o time é ruim. Diga, o retrabalho saiu de X para Y em 60 dias, concentrado no turno da tarde e na equipe X. Faça segmentações. A média, ela esconde muita coisa. Quanto maior a operação, mais a média esconde as coisas. Segmente. Olhe por turno, por produtividade, por líder, por canal. Compare o antes e o depois. O problema começou quando? O que mudou perto dessa data quando a gente começou a perder esse indicador? Entrou pessoas novas? Mudou o sistema? Mudou processo? Mudou ferramenta? Alguma coisa deve ter acontecido. E, por favor, não confunda correlação com causa. A produtividade caiu porque entrou gente nova? Faz todo sentido. Mas e se a demanda já tinha aumentado e o time já estava engargalado? Então, por mais que não tivesse as pessoas novas, continuaria não entregando. E o mais importante, vá ao campo. O dado vai te mostrar onde olhar, mas ele não explica o que está acontecendo. Então tem muita empresa, muito líder que decide vendo apenas PowerPoint e acaba errando feio. Vamos aqui para a gente fechar com um exemplo prático, vamos falar de um time comercial que é o que bate em toda empresa, né? O time não está fechando vendas. A resposta imediata, aquele de supetão, o time já está desengajado, esse pessoal não quer, o pessoal não veste a camisa da empresa, essa geração é complicada. Mas vamos lá, camisa de investigador. A quantidade de leads caíram? A conversão caiu? Ticket médio caiu? Ciclo de vendas aumentou? O problema está em todos os vendedores ou em apenas alguns? A venda diminuiu em todos os produtos ou apenas numa linha específica? Aí, depois de todas as investigações, você descobre. O lead não é o problema, ele continua no mesmo nível. O problema é a taxa de conversão que caiu drasticamente. A maior queda está numa campanha específica onde o lead chega com a expectativa de preço errado. E aí o vendedor acaba perdendo aquela ligação inteira só para desfazer o mal entendido criado lá na ponta. Ou seja, a causa raiz não era o time comercial. Era desalinhamento entre o marketing, a promessa comercial e a abordagem de vendas. Se você só cobrasse mais ligações, teria aumentado o desgaste e piorado as conversões. O exato oposto do que você precisa. Então gestão não é sair batendo martelo, é entender o problema antes de atacar, antes de botar a mão na massa. Então para encerrarmos aqui, inclusive já deixou seu like, já tá seguindo o canal, vamos lá, hein, tô de olho. Antes de procurar o culpado, defina o problema. Antes de criar solução, ação, entenda o padrão. Antes de treinar alguém, verifique o processo. Antes de cobrar, veja se houve clareza. E antes de dizer, olha, gente, antes de dizer que o problema é da outra pessoa, verifique se não é um problema de gestão. Causa raiz não é uma ferramenta bonita para apresentação. É disciplina de liderança. Porque quem não encontra a causa raiz, vira o líder bombeiro. Você lembra do último vídeo que eu falei dos perfis? É o líder bombeiro. Ele não sabe o que está acontecendo, então ele fica apagando, porque ele fica chutando o que tem que fazer. Se você quer perder sua credibilidade profissional, continue do jeito que está. Você vai ver que vai continuar perdendo credibilidade. Quer dar um passo acima? Fale com a Opera Prime. São esse tipo de material que teremos à sua disposição. E esse tema é um dos temas, inclusive, que fará parte da Opera Prime Academy.
que é um curso que estamos fazendo para a liderança muito bacana. Espero contar contigo lá, viu? E que hoje está pegando fogo, que você está tendo dificuldade de resolver na sua equipe. Compartilha aqui nos comentários. Eu vou pegar algum desses comentários, pode deixar, não vou expor ninguém. Posso fazer um vídeo futuro sobre esse tema. Que tal? Ia ser legal, hein? Resolver seu problema ao vivo? Então é isso aqui, Caruso. Até a próxima.